Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista. Quarta-feira, 14 de junho de 2023, estamos ao vivo pelo horário de Brasília, 19 horas 32 minutos. Nosso compromisso semanal aqui do Espaço Trabalhista, comigo, como sempre, o Cristiano Araújo, que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo que participe pelo chat, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem pelo bate-papo aqui no YouTube e também, claro, deixando o like no vídeo, tanto aqui na TV Jovens Cronistas, como também na reapresentação no canal Em Nome da Rosa. Como vai, Cristiano? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que já chegaram e aqueles que vão chegar para assistir depois, né? E aqueles que depois vão assistir na nossa reapresentação lá no meu canal. Eu já deixo desde já o nosso agradecimento pelo engajamento e pelas visualizações. Nós estamos atraindo e, como sempre, estamos aqui novamente na quarta-feira. Hoje vamos falar sobre um tema da mais alta pertinência, né, que é sobre o desenrola, né, e vamos discutir aí se o Ciro Gomes, né, pautou o governo Lula com relação a essa proposta, já que nós temos aí pelo menos duas eleições, no qual o Ciro Gomes ele vinha discutindo um projeto para ele combater a inadimplência das famílias e das empresas. E depois nós vamos debater, né? Um tema que eu e o Cláudio, a gente já vinha falando há algum tempo aqui, né? Quando nós falamos de América Latina, quando falamos inclusive aqui, né, do Brasil e sobre o governo Lula, e parece que agora, Cláudio, começa a se desenhar por aí, nas mídias mais ligadas ao petismo, uma ideia de que sim, que está na hora de sair para as ruas. Mas e aí, será que realmente vale a pena? E é isso que a gente quer tocar hoje no programa dessa edição de quarta-feira. Por isso, reforço o convite para que vocês compartilhem o link do vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam acompanhar o projeto Em Nome da Rosa, do Cristiano, um projeto Jovens Cronistas aqui, dos cronistas que fazem parte, a programação e por aí vai. Vamos lá, Cristiano, vamos falar do Desenrola Brasil, o programa que, enfim, foi anunciado por meio de uma medida provisória pelo governo Lula, e como você já disse na introdução, e o título do vídeo de hoje, é um tema que é muito caro para o ex-presidenciável Ciro Gomes em duas oportunidades, pelo menos, né? Em 2018, ele trouxe esse assunto à baila, o assunto do governo tentar intermediar a renegociação de dívidas para diminuir o índice de inadimplência das famílias brasileiras. E lá em 2018, você se recorda, eu também me recordo, em 2018 o tema foi tratado como chacota, inclusive ele foi alcunhado de SP Ciro, né, uma brincadeira, um trocadilho aí com o nome de Serviço de Proteção ao Crédito com o nome do Ciro Gomes. Isso em 2018, porque em 2022, 4 anos depois, já mudou um pouco o cenário. Tanto é que a proposta foi incorporada também já na campanha eleitoral pela candidatura do agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito, Cristiano, uma medida provisória que vai ao Congresso também, com validade de 120 dias, para que o Congresso discuta a medida provisória e torne essa medida provisória lei, senão caduca, como o governo viu outros assuntos quase caducarem no início de junho, né? E aí eu te passo a palavra, Cristiano, para a gente entender melhor o que falta agora para que esse programa seja, enfim, implementado. E também, é claro, você que é um militante trabalhista e que acompanhou as duas últimas eleições pelo lado trabalhista, sobretudo, né? Quais são as semelhanças ou diferenças, né, desse programa que foi anunciado para a proposta do Ciro Gomes, tanto em 2018 como em 2022? Bom, então, Cláudio, começando pela pergunta inicial, né? Bom, agora, né, o governo anunciou como medida provisória, aí tem essa situação que tu falou, né? Vai ter os 120 dias para que ela caduque, né? E aí o Congresso vai sancionar e vai legislar sobre ela, perdão. Então, assim, provavelmente vai ser um grande debate entre governo e oposição, né, entre aspas, porque a gente sabe como é que está funcionando a relação com o Congresso. Se pagar bem, as coisas andam, né? Assim tem sido as coisas nesse momento, né?
Então, agora é a hora de estressar essa conversa, né? Acredito que a gente já tem visto algumas pessoas se manifestando sobre o programa, né? Não sei como é que tá os bancos, mas pelo menos o setor de varejo, pelo que eu tenho visto, tem reagido bem à discussão, né? Eu não vi ainda muitos, confesso que não vi nenhuma manifestação muito ostensiva com relação ao Congresso Nacional, então acho que a conversa deve fluir com normalidade, vai ter com certeza alguma rusga aqui, alguma rusga ali, e sempre existe, né, quando a gente vai fazer um programa, Cláudio, para que a gente possa beneficiar as pessoas mais pobres, como é o caso do Desenrola, como era o caso do SPC, né, que depois virou um programa de renda mínima, sempre há aquela interdição no debate, né, sempre tem aquele liberal para dizer que que o programa é uma canetada, quando na verdade não é. Ele é um refinanciamento das dívidas das famílias, é disso que se trata, né? Mas a gente vê muita desinformação correndo solta, né? E acho que, na minha avaliação, Cláudio, se o governo conseguir se articular muito bem, acho que vai andar muito bem a discussão. Não vejo que vai haver muitos entraves, até porque e aí é uma opinião minha, tá, Cláudio? Eu acho que é uma alternativa para não mexer na taxa de juros, né? E então acho que é uma proposta que encaminha com certa tranquilidade, como disse, pode ser que tenha uma interdição aqui, outra ali. Na maioria das vezes vai ser alguém do Congresso, talvez, né, o pessoal mais ligado ao setor do jornalismo econômico, que vai ficar dando piti com isso aí, mas no mais eu acredito que a discussão rola normalmente. Agora, com relação ao que é o programa, bom, eu particularmente, Cláudio, eu vejo assim que o programa do governo Lula, ele se parece muito mais com o nome limpo do que o programa de 2022 do Ciro Gomes, né, que era um programa de renda mínima. Né? O programa de renda mínima eu considero que é uma outra categoria. Eu acho que o programa do governo Lula é muito mais parecido com o nome limpo. Né? Qual era a ideia do nome limpo? Né? A ideia do nome limpo, assim como esse, né, era de refinanciar a dívida das famílias e das empresas. Né? Esse era o grande objetivo, enquanto que esse programa do governo Lula ele trabalha com faixas, né? Ele vai trabalhar com duas faixas. Ele vai trabalhar com a faixa que são as pessoas que têm uma renda baixa, né? E aí ele vai trabalhar ali com um juro de 1,99%, né? O programa do Ciro, eu confesso que eu dei uma procurada, vi vídeos e tal, e confesso que eu não encontrei nada específico com relação a uma taxa de juros, né? Mas o que o Ciro dizia? O Ciro dizia que ele queria colocar os bancos a competir pela menor taxa possível. E aí ele já tem aqui uma pequena diferença com relação ao programa do governo Lula, né? Que ele precifica, ele diz de uma taxa de até 1,99% ao mês, né? Que isso vai dar, sei lá, uns 26% ao ano. Não sou tão bom assim em matemática, né? Mas acho que vai dar mais de 20% ao ano, tá? E até eu teve um pessoal aí que deu uma bronca com relação a isso, com relação a essa taxa de juros, né? Porque, pô, para refinanciar a dívida das famílias, colocar um jurinho, mesmo que seja 1,99, teve gente que deu bronca com relação a isso, né? Mas, enfim, Cláudio, e aí uma diferença que eu achei, analisando o programa, também é que do governo federal eles vão fazer uma espécie de um site, né, que as pessoas vão se cadastrar, né, vai se cadastrar os credores, vai se cadastrar a pessoa física, né, ou, no limite ali uma pessoa jurídica, um pequeno empresário talvez, e, e as agências, e agências, como é que as financeiras, né, também vão poder se inscrever, daí elas vão se cadastrar. Isso é o programa, tanto o programa do Ciro quanto o programa do governo Lula é muito parecido. Só que a diferença é que o Ciro ele deixaria isso, né? Ele não especificou que
teria uma área, por exemplo, um site. Pelo menos em 2018 eu não tenho essa recordação. Me parece que ele deixava, que ele ia lançar o programa e ele só ia entrar para competir com o juro, né? É isso que eu tenho assim muito mais lembrança do nome limpo, né? O Ciro não, isso seria um programa que seria puxado tanto pelo BB, né, o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica. E, no limite, os bancos privados também iriam competir. E qual é o objetivo? Qual era o objetivo? Era baixar a taxa básica de juros. Esse era um dos objetivos do Ciro Gomes. No programa do Lula, a gente não vê esse objetivo. Né? Ele tem ali uma taxa de juro, como eu disse, e repito, de 1,99, né, até 1,99, enquanto que o do Ciro Gomes não. O Ciro Gomes ele tinha essa ideia de competir pela menor taxa para tentar baixar a Selic. Né? Já no governo Lula não me parece que tem isso. Né? E depois, no programa do Ciro, começou a ter, a gente parando para analisar, a gente começou a ver que algumas coisas começaram a se incorporar até chegar na renda mínima. Né? E aí eu posso colocar aqui, né, o programa do Ciro, por exemplo, tinha um curso, né, tipo um curso de formação, né, na área financeira justamente para dar, né, o subsídio para a pessoa não se endividar mais, né, para que ela pudesse de alguma forma ter alguma educação financeira para ela não entrar de novo na inadimplência, né? Esse era um dos programas de saída que existia. Já no programa do governo Lula, confesso que talvez eu passei o olho corrido e não enxerguei, mas eu não lembro. Nem no texto original eu lembro e também nem no que saiu na imprensa. Pelo menos não tenho lembrança. Pode ter sido uma falha minha, mas eu não recordo de ter visto. Outra diferença que eu vejo no programa do governo Lula e do governo Ciro, não, perdão, e do ex-candidato Ciro Gomes, é que também, né, o Ciro, aí eu confesso que é um achismo meu, tá? Eu confesso que é um achismo meu. Eu acredito que o Lula, tanto na faixa 1 quanto na faixa 2, que aí vai entrar as empresas, né? Porque primeiro são as famílias de baixa renda e depois ele vai entrar com as empresas. Mas independente de qual a faixa que vai se seguir, o que eu depreendi, né? Porque isso não está muito claro para mim, pelo menos, me parece que as negociações elas vão ser de forma individual, né? Vai ser tudo mais individualizado. E no programa do Ciro existia uma coisa que foi testada no Nordeste, né? Que era o aval solidário, né? Que eles chamam lá de crédito amigo. E aí tu juntava um grupo de até 5 pessoas e eles serviam como se fossem avalistas daquele empréstimo, daquele financiamento, né? Que tu tirou no banco, e aí eles iam diluir esse valor, e aí entre 5 pessoas ia ficar um valor baixo para te pagar, né? Aquela conta que tu tinha com os bancos, né? E aí, Cláudio, e nisso, se acontecesse uma situação de inadimplência, por exemplo, a pessoa que foi lá e, vamos supor, ela é o titular, foi ela que foi lá né, solicitou, pediu para entrar no programa, no programa do Ciro Gomes, né, no Nome Limpo, né? Aí essa pessoa, se ela não pagasse, as outras 5 pessoas, né, no caso as outras 4 que estavam com ela, elas iriam ajudar, né, no limite ali, ajudar essa pessoa para que ela pudesse continuar andando, né, e ela não voltasse a se endividar, né? Então essa é uma das diferenças que eu vi, e até o Ciro, inclusive, né, numa conversa com o Paulo Henrique Amorim, ele falou sobre a inadimplência desse programa no Banco do Nordeste, né, que chegava a 1,4%. Quer dizer, ela era uma inadimplência muito baixa, né? Foi nessas bases que o Ciro construiu a proposta dele. E assim como a proposta do governo Lula, ele também tinha uma delimitação, né, de tempo. O do Ciro
se eu não me engano, as dívidas elas se limitavam ao período, no momento que tu contraía uma dívida de 2018 até o final dele. Se eu não me engano, essa era a datinha, eu não lembro direitinho, né, porque faz bastante tempo. E o do ex-presidente Lula, ele compreende o período de 2022, até o final de 2022, né? E, assim, uma coisa que me chamou a atenção no programa do governo Lula e o do Ciro, e aí o do Ciro, embora, né, eu né, estava, né, na campanha com o Ciro, é lógico que, assim, o programa o Nome Limpo é o que eu tenho menos recordação, tanto é que eu tive que revisitar muita informação a respeito do programa, porque eu já não lembrava de muita coisa, né? Então, assim, uma diferença que eu particularmente não lembro é de o Ciro limitar a dívida, o valor da dívida. Honestamente, eu não me recordo do Ciro falando. Ele usou um valor de referência, é verdade, que era de 4.200 e tal, mas assim, ele não chegou a limitar, dizer, olha, dívida até tal entra no nosso programa. No programa do governo Lula, e aí, né, tu que é jornalista, talvez pode me socorrer, porque sim, Cláudio, eu estava lendo 2 programas. Pode ser que eu esteja errando, né, porque eu tive que revisitar de novo o Nome Limpo para eu poder, né, fazer a edição aqui. O programa do Lula, ele tem uma limitação de até 5 mil, né, de até 5 mil reais. Foi isso que eu entendi ali no programa. No programa do Ciro não tinha essa limitação. Ele chegou a usar só um valor referencial para ele mostrar como é que ia funcionar o programa, mas assim, ele não chegava a botar assim um teto de dívida do cidadão. Pelo menos assim, pelo que eu li no programa, né, como eu te disse, né, eu tive que revisitar o programa porque eu achei muito mais parecido com o Nome Limpo do que com o Renda Mínima, né? Como eu disse anteriormente, o Renda Mínima para mim é um outro programa, é uma outra lógica um pouco diferente do Nome Limpo. Então, assim, acho que num primeiro momento era isso que eu teria para colocar assim de diferenças, né? Mas assim, respondendo a pergunta, eu acho que a inspiração existe. O Ciro de alguma forma pautou essa discussão, porque já em 2018 o Ciro vinha pautando esse tema e o Haddad, né, o candidato Haddad, naquela ocasião tentou criar alguma coisa, ele tentou anunciar alguma coisa nesse sentido, mas não transformou numa proposta, né? E em 2022, como tu bem lembrou, o governo Lula apresentou uma proposta. Só que, assim, é como proposta, né, de governo, uma proposta de campanha, sem muito detalhamento. A do Ciro, na minha avaliação, estava mais detalhada com relação ao do presidente Lula, só que agora, né, com o Lula sendo governo, aí, lógico, ele vai ter que dar um maior detalhamento, né, e aí fica difícil da gente comparar, né, e dizer se uma proposta é melhor do que a outra, até porque a proposta do Ciro, ela tinha um detalhamento, mas faltava dizer a taxa de juro, quanto tempo o programa ia durar, entre outras coisas que talvez sejam pertinentes ao debate. E que, assim, é até razoável que não tenha sido projetadas essas nuances, porque, pô, vamos lembrar, né? É o contexto de campanha eleitoral, então é aquilo. Nem cabe essa discussão, né? Não cabe isso. Por exemplo, você falou do site, né? Também não cabe. Cabe agora ao governo, que é no caso o governo Lula, que lançou, né? Pretende lançar um site para que sejam feitas as adesões aí ao Isso. desenrola, né? Mas deixar muito claro que eu também concordo e vejo, e isso eu acho que é consenso mesmo, que o Ciro Gomes ele pautou essa discussão lá em 2018. Em 2022, nós comentamos aqui, houve uma evolução
né, que é quando ele anuncia a incorporação do Nome Limpo ao programa de renda mínima, né? Então há uma evolução também da parte dele, da plataforma dele, né, do PND que ele apresenta na candidatura de 2022, e no caso a candidatura do PT, que saiu vencedora em 2022 e que está hoje no poder, incorporou aquilo que o Ciro Gomes defendia em 2018, para deixar muito claro, né, como você destacou. Agora, Cristiano, já devolvendo a palavra a você. E claro, você está correto, e esse é um ponto que eu me lembro, houve muito debate mesmo nas eleições sobre impor um teto para as dívidas, né? Porque nós temos aí, eu fui pesquisar antes de começar o programa aqui para saber se tinha algum dado mais recente. O que eu encontrei é um dado de março, né, um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, que esse levantamento aponta que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E sempre há, né, dentro de um dado como este, os subgrupos desse dado. Então, há vários subgrupos e provavelmente tem subgrupos que apontam qual é a média de endividamento. E eu, assim, não consegui encontrar um dado muito recente, mas eu penso que impor um teto, ainda que seja um teto para a faixa 1, que é a faixa de quem recebe até 2 salários mínimos, é um teto muito baixo, né? Um teto baixo, né? Se a gente considerar esse índice de quase 80% do total das famílias brasileiras endividadas. Então, eu acho que... E esse tema foi um tema que causou uma certa celeuma na discussão a respeito de um programa como este, né? Vai impor um teto? Se o propósito do governo é facilitar a renegociação das dívidas, por que não deixar, não estabelecer um teto e renegociar ou facilitar? Porque, e aí eu quero devolver a palavra para você, para que você, se puder, explicar para a gente um pouco melhor esse ponto, né, que é o papel do governo num programa como este. Qual vai ser o papel do governo Lula neste programa? E qual seria o papel de um governo num programa com essas bases, em que a ideia não é renegociar a dívida das pessoas endividadas, e sim facilitar a renegociação, que é o que o Ciro Gomes e também o próprio Lula, algumas vezes, tocaram nesse assunto, falando, não, o papel do governo, o Ciro Gomes fez questão ano passado, porque cobraram dele, né, que ele explicasse melhor, e ele fez questão de falar, não, o governo não vai comprar a dívida da pessoa, não é que o governo vai usar recursos do Tesouro, por exemplo, para bancar essas dívidas. Não, o governo vai usar do poder que tem, né, da influência que tem para facilitar a renegociação. Então, qual deve ser o papel do governo Lula agora na implementação deste programa? Porque o programa foi anunciado, as bases foram anunciadas, como você explicou para a gente, tem 2 faixas. A primeira faixa é a que deve ser contemplada inicialmente, que é essa faixa... Isso. De novo, de pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Mas depois também haverá a segunda faixa, que aí não tem na medida provisória um teto para essa segunda faixa, mas também o governo sequer garante, né, dá garantias à renegociação, ficaria isso mais ao papel ou o cumprimento, né, do programa pela parte dos bancos, pelo menos a proposta do governo. Qual deve ser o papel do governo Lula agora na implementação desse programa? Como que vai funcionar isso e como o governo vai efetivamente contribuir para que essas famílias deixem de estar aí na lista e nesses dados de inadimplência, Cristiano? Bom, Cláudio, olha, eu tive dando uma pesquisada, né? Porque assim, eu vou confessar para ti, né? Talvez o pessoal que é mais ligado ao Ciro, talvez pode até ficar chateado comigo, mas eu confesso para vocês assim que num primeiro momento eu gostei da proposta do governo, tá? Achei a proposta boa, tá? Achei muito pertinente que finalmente o governo começou a ouvir um pouco aquilo que o Ciro dizia já desde 2018, e eu tenho visto outros sinais de que o governo vem incorporando alguma coisa, ou vem falhando, mas alguns setores do PDT ainda lembram do que foi feito na campanha passada, tanto é que eu vi o Mauro Benevides agora, com relação à reforma tributária, né? Ele está querendo colocar os jatinhos, iates, helicópteros,
entre outros bens, né, dos bilionários nessa conta também, né? Então eu fico feliz de ver que pelo menos o governo está lembrando um pouco de um candidato que propôs discussões estruturais, né? Mesmo que às vezes a gente discorde ou ache que a proposta pode ser insuficiente, mas só o fato de a gente ver que o Ciro, que aquilo que o Ciro defendeu ainda permanece vivo, cara, isso já é grandioso para nós, já é ótimo, né? Claro que, evidentemente, que eu gostaria de ver o Ciro pautando isso, né? Ele sendo o nosso presidente, pautando esses debates. Mas vendo que o governo está incorporando parte daquilo que a gente trouxe à discussão, já é algo que é alentador. Mas assim, Cláudio, já que tu falou, né, do papel do governo, eu vejo o seguinte, né, já que a gente está falando em facilitar a negociação, né, o refinanciamento da dívida das famílias, bom, eu vejo o seguinte, Cláudio, que o governo, se ele vai querer facilitar, então ele tem que praticar a menor taxa de juros possível, tá? E aí, Cláudio, eu fui buscar uma lista, isso eu peguei a dica com um amigo meu economista, né, com o Christian Veloso, né, um amigo meu, economista, eu peguei e ele me deu uma dica valiosa, eu fui atrás dela, né? Lembra que a gente teve aqui uma discussão sobre o crédito consignado do INSS? Lembra? Pois então, eu fui dar uma olhada, lembra que eu te falei que existiam instituições financeiras que tinham valores mais baixos do que aqueles aprovados pelo Conselho Nacional da Previdência. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Pois então, eu achei esses números, tá? E eu vi, cara, que por mais que eu considere que 1,99 eu acho um valor baixo, tá? Mas eu achei valores muito mais baixos do que esse. Só para te ter uma ideia, Cláudio, e aí eu não vou saber falar o nome do banco, mas eu acho que é BCC, que é um banco chinês, tá? Que atua aqui no Brasil. Esse banco, ele pratica uma taxa no consignado do INSS, ele pratica uma taxa de 1,35, tá? E eu vi outros bancos praticando taxas bem menores. O segundo colocado era 1,45, eu acho, 1,50. E assim a gente ia indo, 1,62, 1,65, sabe? Eu vi pelo menos, Cláudio, para resumir, 18 instituições, tá? Entre bancos, financeiras, é, bancos de crédito, investimento, enfim, tá? As mais variadas instituições financeiras que tu possa imaginar. Eu encontrei 18 praticando uma taxa de juros menor do que essa oferecida no programa do governo Lula, do Desenrola. Então, assim, se o governo vai facilitar, eu acho que poderia, né, ter tentado. Claro que a do INSS ela é, né, uma taxa mais específica, sim, é verdade, ela é uma taxa assim mais específica para um nicho, mas assim o Brasil é um país que está mudando a sua estrutura, né? Está mudando a pirâmide, né? A base da pirâmide cada vez mais a gente é uma população que está envelhecendo. Então, assim, não estou dizendo que a gente precisa chegar a 1,35, 1,40, mas assim, quanto mais próximo dessas instituições que estão cobrando uma taxa menor do que o programa do governo, melhor. Se a intenção do governo é de tentar facilitar, então por que não buscar trazer uma faixa parecida, por exemplo, com o Banco de Brasília, né, que estava no top 5 ali
da lista, praticando uma taxa muito menor do que o programa do governo. Por que, então, que não se tenta chegar a uma faixa como essa? Então, assim, Cláudio, eu vejo que o papel do governo é esse, é buscar a menor taxa de juros possível, se ele pretende facilitar, né? É isso que eu vejo. Pode ser uma visão limitada? Até pode, mas assim, né? É uma discussão que ainda é embrionária, como a gente viu, ainda é uma medida provisória. Quando isso ir para o Congresso, provavelmente vai ser incorporadas outras discussões, como, por exemplo, já vem sendo, né? Inclusive o Seron, né? Que é o que trabalha no Tesouro, né? Ele, inclusive, já anunciou mais outras 13 medidas que o governo pretende implementar junto com essa proposta aí do Desenrola. Ele vai lançar quase junto, né? Ô, Cristiano, vou agradecer a quem está nos acompanhando aqui, a Valquíria, o Rui Casas Novas e também ao Cleiton Carvalho. Quem estiver acompanhando a gente ao vivo, deixe o like, participe, mande um boa noite, mande um olá, mande um oi, mande a sua opinião sobre o Desenrola Brasil, programa anunciado pelo governo Lula, e principalmente sobre os efeitos, né? Como que você, espectador, espectadora, imagina que serão os efeitos aí desse programa que ainda deve ser implementado. Ô, Cristiano, eu fiquei com uma dúvida, porque de fato consta lá esse teto aí de 1,99%, né, para o refinanciamento aí das dívidas. Aí eu fiquei com a dúvida, e a dúvida é a seguinte: os bancos do governo, os bancos que são geridos pela União, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, é quem vão propor essa taxa, ou como que será feita a adesão mesmo? Porque em nenhum momento, pelo menos pelo que eu vi, em nenhum momento o governo foi taxativo em falar assim, ó, nós vamos usar Banco do Brasil e Caixa Econômica como... Exato, ele falou em bancos públicos. Então, e aí eu quero saber de você, essa taxa será praticada por quem na ponta lá da aplicação e da implementação desse programa? Então, Cláudio, essa é uma boa pergunta também que eu faço, porque ele já lança, né, uma taxa referencial, né, de até 1,99. E ele fala que deve começar, né, que o programa ele deve começar pelos bancos públicos e, no limite, os privados vão participar se cadastrando. Mas ele não diz, né? Ele não diz assim quem é que vai dizer. Mas, Cláudio, assim, já dá para notar no próprio texto, tá? Que o governo ele estipula ali até o 1,99, perfeito? Mas assim, ele não diz com todas as letras, mas fica bem claro, se tu lê no texto, que ele vai deixar o negócio meio livre, tá? Que ele vai deixar que os bancos negociem normalmente. Como eu te disse, é uma negociação que, na minha avaliação, o governo deixa muito mais para o indivíduo, como se fosse um feirão, né? Como se fossem os feirões que a gente conhece, né? E aí cada instituição vai dialogar com o cliente, vai se cadastrar e ver qual é a taxa que ela pode praticar. Sim, Cláudio, foi isso que eu entendi lendo, né, o texto original, não foi da imprensa. Eu li o texto original da lei. Opa, desculpa. E foi isso que eu entendi, que cada instituição ia praticar a sua taxa. Dentro do teto, né? Dentro do teto. Dentro Sim. desse teto. E só que aí esse assim, o que parece que vai demandar algum grau de articulação, né? De conversa com os tais russos, né? Como a gente fala. Porque os bancos que são geridos pelo governo, acho que não tem muita dificuldade de eles embarcarem, ainda mais com essa taxa aí, que, como você lembrou, não é a menor taxa possível. Né? Não é. Inclusive, ela é superior ao que foi firmado lá, era 1,97, salvo engano, né? O que foi firmado lá no Conselho Nacional da Previdência Social, então 1,99 está até acima, né, do que foi estabelecido lá. Mas vamos colocar aqui que os bancos do governo já estão nessa, né? Os bancos que são geridos pelo governo já estão no programa. Os outros bancos terão interesse, ainda mais a gente vindo de uma discussão recente, né, lá no Conselho Nacional da Previdência Social,
sobre o crédito consignado, que é aquele crédito que não tem risco algum, porque o desconto é na folha da aposentadoria ou da pensão, portanto, não é sequer nem do salário da renda que é vinculada ao emprego, por exemplo, que poder está suscetível à demissão. Então, assim, nós estamos falando de... Os bancos já compraram aquela briga, já chiaram daquela forma. Tudo bem, você fez uma ressalva no início do programa que faz todo sentido. Por enquanto, ninguém gritou. Pelo menos publicamente não. Mas e aí, né? O governo vai ter que, me parece que vai ter que negociar também com esses agentes, porque senão, do que adianta? E eu fico pensando dessa forma, né? Do que adianta apenas a Caixa e o Banco do Brasil estarem num programa que é de renegociação de dívidas, quando talvez, eu não tenho esse dado, mas eu conheço muito mais pessoas que têm dívidas vinculadas a financeiras privadas e a bancos privados do que necessariamente a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E aí outra dúvida que eu tenho, Cristiano, sendo muito leigo, também li a medida provisória. A medida provisória ela é bem técnica mesmo, né? Tanto é que a faixa 2 é isso que você acabou de explicar, vai deixar mesmo ao cargo dos bancos. Os bancos é quem vão fazer as negociações na faixa 2. Na faixa 1 ainda tem... Na faixa 2 isso fica bastante claro. Mas, caramba, isso, na minha avaliação, assim, até mesmo para a pessoa física, foi exatamente isso que eu entendi. Tem uma faixa referencial, 1,99 para a pessoa física, mas no limite são os bancos que vão dizer as suas taxas. Mas, claro, né, dentro daquele valor referencial. E o interesse, Cristiano, o interesse de renegociar essas dívidas, porque eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas me parece que, por exemplo, tem uma dívida com um banco privado. Se o banco privado não estiver no hall de agentes disponíveis ali no programa, isso quer dizer que eu não terei condições de renegociar minha dívida? Essa é a minha dúvida, que eu acho que parece ser uma dúvida assim, bem razoável, uma vez que o governo se dispõe a colocar os seus bancos, certo? Mas e se eu não tiver dívidas com esses bancos e com outros bancos que talvez não venham a entrar? Essa adesão ela é voluntária, e aí ela é voluntária, mas já como o governo estabeleceu um teto para os juros, para a taxa, será que é interessante? E aí eu fico com um pé atrás, porque talvez, claro, se o governo não negociar, e aí eu falei do grau de articulação, me parece que o programa pode, sei lá, terminar apenas com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil e outros bancos públicos. Você falou do Banco do Nordeste, sei lá, Banco de Brasília e tal, mas os grandes bancos, os dois maiores, para não falar, né? Os dois maiores, será que eles vão entrar? Eu lembro que, e aí entra a negociação, né? Eu sei que a cúpula do Bradesco, ela é um tanto, não digo assim, um tanto, mas assim, ela tem um grau de interlocução com o governo, né? A família Trabuco lá, então assim, pode ser que o Bradesco entre. Agora, o Itaú... Não tem um deles que estão no Conselhão? Tem, eu acho que esse Trabuco, tem, né? Eu acho que sim, ele está no Conselhão. Eu acho que ele é do conselho também do Banco Bradesco, né? Exatamente, aqui é o... Cadê o nome dele aqui? Isso, é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, né? O Luiz Carlos Trabuco Cap. Ele é um sujeito que, desde a campanha eleitoral se encontrava, né? Participava dos jantares com o então candidato Lula. Então, assim, tem uma interlocução. A minha dúvida é essa, porque se eu tiver uma dívida com um banco que não esteja no hall de credores ali disponíveis para renegociar a dívida, eu vou poder será que eu vou poder renegociar minha dívida se o credor não estiver ali no hall? Eu acho que não, né? Eu acho que pelo que desenha o programa, não, só se o credor também participar, né? Não basta apenas a pessoa endividada querer renegociar. O credor tem que estar disponível também dentro do hall do programa, não é isso? Bom, então, Cláudia, essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Porque se a instituição financeira ela não se cadastrar e a pessoa tem aquela dívida no banco, acho que um dos caminhos, né, seria de repente ela fazer, né, uma portabilidade, né, para um banco que participe. Acho que seria uma saída, né? Eu confesso que eu não vi nada sobre isso, né, lá no documento, mas pode ser que seja uma saída, né, da pessoa ela fazer a portabilidade para um banco que se cadastrou, que está dentro do programa, né, e vai precisar
cumprir, né? E aí, já que a gente está falando em cumprimento, honestamente, assim, eu não lembro também, Cláudio, de nenhuma instituição fiscalizadora que vai dizer, ó, mas e aí, será que os bancos estão mesmo praticando a taxa referencial? Como é que está isso aí? Qual é os bancos? Ah, o banco A, o banco B, o banco C, o banco D. Qual é a taxa de juros que eles estão praticando, já que eles se inscreveram no nosso programa? Honestamente, sim, eu não lembro de ter visto nada nesse sentido. Pode ser que passei, né, batido e não vi. Pode falar. Então, lá na medida provisória diz que é o Banco Central do Roberto Campos Neto que tem que fazer essa fiscalização. Tanto é que tem lá no final da medida provisória, fica a cargo, né, do Banco Central. O Banco Central é competente aí para fazer a fiscalização, né, da atuação dos bancos, enfim, da verificação de que são, como você falou, se são de fato instituições financeiras. Agora, eu fiz essa pergunta aqui, é muito razoável pensando no brasileiro que quer renegociar a dívida, porque você fez uma comparação muito feliz, né? Que é a de que o programa ele se assemelha muito aos feirões que já ocorrem com algumas instituições financeiras, né? Sim, é exatamente essa sensação que eu tive quando eu li ontem de noite. Eu digo, tá, isso aqui parece os feirões que já existem, né? Que inclusive a própria proposta do Ciro, né, se assemelhava muito aos feirões. Só que qual é a diferença? Assim, Cláudio, eu não tenho experiência com ser um grande endividado. Então, assim, uma diferença que eu via e que eu vi que na minha avaliação é uma diferença bastante positiva do programa Nome Limpo do Ciro Gomes para a proposta do governo, é que, assim, a proposta do Ciro Gomes, ela era possível tu parcelar, né, tu parcelar essa dívida em até 36 vezes e ela tinha 3 anos de carência para começar a pagar, tá? Essa é uma diferença fundamental do programa do Lula. Do programa do Lula, ele pode parcelar em até 60 vezes, tá? E não tem nenhuma anuência, não, a eu carência não não tem. falei, não tem Então, carência, não aí já é tem. ruim, não é? Aí já não é ruim pensando no Aí já é endividado. ruim. Aí, nesse sentido, a proposta do Ciro é muito melhor, dá para dizer que a proposta do Ciro é melhor. Só que, por que eu acho que pode ser que os bancos não vão chiar muito, Cláudio? Porque 60 vezes, né, cara, os bancos vão estar ganhando, né? Os bancos vão estar ganhando. Por isso que eu acho que, né, não vai ser uma proposta que vai enfrentar um debate tão desgastante, porque no limite os bancos vão estar ganhando. Porque o PT fez essa proposta para os bancos ganharem também, né? Então, eu acredito que se fosse o Ciro Gomes, ele também teria que dar uma taxa de juros para os bancos ganharem, porque afinal, né, os bancos não querem tomar o prejuízo caso as pessoas não tenham, né, as condições de pagar. E aí, Cláudio, eu te peço até que tu consulte, abra o documento aí e me socorre, que eu não vou lembrar o nome do órgão lá, que é ligado ao Tesouro Nacional. Eu sei que a sigla seria AGO, mas eu não consigo lembrar o nome Não é do órgão. FGO, do fundo? Acho que é um fundo garantidor. E Isso. agora eu lembrei, isso, que é o fundo garantidor, isso. E aí ele é que vai garantir caso as pessoas, né, entrem numa situação de inadimplente, de não conseguir pagar, né? E aí vai sair recurso dali para garantir, né, que os bancos não tenham problemas financeiros, porque as pessoas não conseguiram pagar os seus refinanciamentos, né? Isso na faixa 1, lembrando que é a Na faixa que faixa tem o 1, teto de exato. R$ 5.000, né? A faixa 2 não Isso, tem teto nenhum, isso. mas também o governo já falou, e também não tem o fundo garantido de operações, que é esse FGO que você se Isso, referiu. Fundo Garantidor de Operações, exatamente. Isso. Obrigado, Cláudio. Então não tem. É interessante a proposta do governo, mas como já abordamos aqui, acho que fizemos uma abordagem bem bacana, bem ampla do programa, porque no final das contas pode ser que não. No susto, na verdade. Nós Muito fizemos? mais no susto. Muito mais no susto. Não, Porque é eu acho que. Não, é um debate difícil, né?
Não, claro que é difícil, tanto é que nós fizemos várias. Acho que, assim, eu falo uma discussão mais ampla, porque nós trouxemos aqui várias perguntas que são muito pertinentes a um programa que foi recém anunciado, e também fizemos aqui, eu acho que nós tiramos algumas dúvidas com relação a como vai funcionar, qual é a parte do governo, qual é a parte dos bancos, e assim, a comparação que você fez de que é um grande feirão, claro, eu acho que o ponto positivo é que o governo está chamando essa responsabilidade. Então é o governo quem está realizando o feirão, e aí com isso, pô, é a imagem do governo, é a palavra do governo, tem o FGO, que é esse Fundo Garantidor de Operações, por trás. Então eu acho assim que será talvez o maior, ou tem tudo para ser o maior feirão de renegociação de dívidas da história, porque a gente sabe que os feirões eles são muito individualizados, né? Tanto é que é aí que eu quero chegar. Às vezes aqui em São Paulo é bem comum bem comum realizar esses feirões no centro da cidade, né? Como deve ser em Porto Alegre também, em outras capitais pelo país. Sim, E aí Porto Alegre, sim. é no centro, né? Então aí reúne algumas empresas, mas não reúne todas as empresas. Por isso que eu fiz aquela pergunta, porque eu acho muito importante que o máximo de instituições financeiras, o máximo de bancos e por aí vai participem, o máximo de credores é o cenário ideal para que esse programa seja de fato importante na vida das pessoas que estão precisando renegociar suas dívidas. Com essas nuances que trouxe aqui o Cristiano, que por exemplo, essa nuance da carência, ela é muito, muito importante, porque eu acho que precisa dar um tempo, sim, e isso não está estabelecido, pelo menos não na medida provisória, né? A ideia de uma carência de meses que seja, ou de anos, muito menos, né? Então, assim, o governo está propondo algo que, em tese, renegociou hoje, começa-se a pagar, ou deixa a cargo dos bancos, dos agentes financeiros, né? Que eles decidam quando é que vai iniciar o pagamento e tal. Mas, assim, está muito em aberto. E eu acho que o governo poderia também ter chamado a responsabilidade nesse sentido. Mas, no final das contas, eu acho que é importante a iniciativa, porque é a primeira vez também, né? Salvo engano, é a primeira vez na história que o governo chama essa responsabilidade, né? Fala assim: não, vamos renegociar Sim. as dívidas de pessoas físicas, de pessoas que estão endividadas e que precisam não necessariamente do dinheiro do governo, dos impostos, do tesouro, mas que precisa do papel do governo como um facilitador, né, Cristiano? É bacana, e aí, de novo, é claro que consenso, eu acho que isso é consenso, Cristiano. O Ciro Gomes é quem pautou esse assunto lá em 2018, porque o que aquele cara, né, o Ciro Gomes, foi taxado de SP Ciro, né? Tanto é que virou chacota, usaram esse termo pejorativamente, né? E ele dobrou a aposta, né? Não, aí ele dobrou a aposta, mas ele dobrou a aposta em um cenário em que os outros também compreenderam. E é interessante também como houve um amadurecimento no seio da sociedade em relação a esse programa, porque lá em 2018 havia muitas dúvidas. Tanto é que a sociedade não necessariamente comprou em 2018 a ideia, né? É como a sociedade, quando vê lá as propostas, principalmente de partidos revolucionários, né, em relação ao salário mínimo. Quando aparece na televisão, aparecia, né? Porque sequer agora os partidos revolucionários têm espaço no programa eleitoral, mas quando aparecia lá, o salário mínimo deveria ser 5 mil reais, 6 mil reais. Aí as pessoas elas olham para aquilo com certa incredulidade, né? Falam, não é possível, isso aí é mentira, esse cara está querendo me enganar. E não é mentira, é verdade. O certo era que o salário mínimo estivesse já nesse patamar. E isso vale também para esse programa, que lá em 2018 foi assim, eu me lembro que os eleitores eles olhavam com muita desconfiança, né? Como assim? Renegociar dívidas? Como assim? Tanto é que o termo SP Ciro ficou conhecido de maneira pejorativa e não gerando o debate, a discussão e o debate que nós vimos já no ano passado, na eleição de 2022, né? Ô Cristiano, quais são os próximos passos aí para a implementação mesmo real desse programa, que já foi anunciado via medida provisória, isso quer dizer que já está valendo, né? Então o governo já pode mobilizar os bancos e por aí vai. E também, qual é a sua expectativa? Você falou um pouco no início, mas se puder também, já para a audiência rotativa, pessoas que estão chegando, falar um pouco da expectativa do Congresso, né? Tipo, como que essa proposta deve avançar ou não lá no Congresso, como que deve ser articulada e como que deve ser discutida, para aí sim a gente passar por outro assunto, que esse outro assunto é muito caro também. Bom, então, né, Cláudio, como nós falamos, né, agora nós vamos para tá rolando, né, como medida provisória, como a gente falou, com um efeito imediato, e daqui a 120 dias a gente vai ver, né, a discussão pegar para valer, e aí a gente já vai ter as outras medidas, né, que algumas vão passar pelo Congresso, outras vão ser editadas por portarias, né, o Seron explicou isso, né, recentemente.
e a gente vai ver um debate, acredito que muito mais consensual do que um debate muito acalorado. A gente, claro, vai ver alguma resistência, sim, com certeza, vai ter economista liberal que vai estar na imprensa chafurdando o debate, isso é certo que vai acontecer, vai ter congressista também querendo chafurdar o debate, mas acredito que, no limite, deve avançar e espero que o governo deixe mais claro essa proposta para que se amplie essa discussão, né? Talvez o próprio PDT pode participar mais dessa discussão, né? Justamente para trazer algumas coisas que o Ciro pautou na campanha, né, se acoplarem a essa proposta para ela ficar mais robusta, né? Porque, assim, né, Cláudio, a campanha passou, né, a campanha eleitoral passou, e se o governo Lula, independente de eu não gostar do governo Lula ou não, mas se ele conseguir pautar a melhor proposta possível com relação a uma proposta de facilitar o refinanciamento da dívida das famílias, que era uma proposta que o Ciro Gomes vinha apontando há pelo menos 8 anos, ótimo, cara, ótimo. A gente já pode dizer que o governo finalmente apresentou uma boa proposta, né? Então, eu espero que a gente tenha um amadurecimento da proposta, assim que ela chegar ao Congresso Nacional e a gente tiver uma discussão mais avançada para a gente melhorar, porque eu acho que há formas de melhorar, acho que não dá para deixar só no Banco Central, acho que pode ter, de repente, algum setor lá do banco, ou a gente coloca até no limite, a gente deixa o PROCON e outras instituições também, né, todo mundo atento, né, para ver se realmente os bancos estão cumprindo, se não está havendo nenhum abuso, né, dentro do próprio programa. E assim, Cláudio, o principal, né, o Ciro, ele nunca fez apenas um programa de refinanciamento das dívidas. Como eu disse anteriormente, o Ciro propôs, né, um programa de reeducação financeira justamente para as pessoas entenderem, né, os mínimos detalhes, né, do que os bancos podem fazer para te pegar no contrapé e tu te endividar de novo. Então, é importante que as famílias entendam esse ponto, né, justamente para não entrar de novo, né, nesse problema que são o endividamento familiar, e, no limite, apresentar outras propostas, que o Ciro ele não tinha apenas como o limite, como volto a repetir, apenas retirar as pessoas do SPC. Não, ele tinha como proposta combater a taxa básica de juros, que o PT não faz, né? E o PT deveria estar fazendo isso. Por isso que eu disse, Cláudio, que eu acho que essa proposta não enfrenta grandes debates, porque, então não vai mexer com o Campos Neto, né? E conhecendo o PT como conhecemos, eu acho que vai ficar por isso, tá? Não, o PT não vai apresentar uma proposta de saída, tá? Eu acredito que vai ser uma proposta que é justamente que vem para ficar por um tempo, para o governo ganhar, né, um fôlego, né, e recuperar a popularidade. Recuperar não, eu digo melhorar a imagem, né, porque nesse momento é isso que o governo está preocupado. Então, nesse sentido, Cláudio, a minha expectativa é essa, tá? Eu não acredito que, diferente do Ciro, né, que além de combater a taxa de juros, ele estava falando da reindustrialização, algo que ele já vem falando pelo menos desde 2016, porque daí nisso tu tem trabalho qualificado, tu vai diversificar a tua economia, tu aumenta o produto interno bruto, sabe? Tem uma série de outros ganhos. Então, o Ciro ele estava trazendo uma proposta que mexia estruturalmente no Brasil, algo que o PT nem de longe pensa em fazer.
né? O PT ele trabalha com aquilo que o Mangabeira fala, né? Que é o pobrismo, né? Que são as políticas assistencialistas, né? Que apenas vão ali, né? Mitigar um certo problema, mas nunca vão atacar a raiz, né? Então, assim, eu gosto da proposta, tá? Acho que tem problemas, dá para melhorar a proposta feita pelo governo, né? E acho que o PDT, nesse sentido, embora eu discorde de muita coisa que o PDT vem fazendo no governo, ou que está deixando de fazer também, é importante a gente colocar isso. Acho que nesse ponto o PDT tem muito a contribuir, de apresentar mais daquilo que o Ciro tentou construir. Por que não colocar aquilo que o Ciro fez, que chamou a atenção, que era a. Como é que era? Que o Eduardo Moreira apresentou para ele. Como é que era a proposta, aquela que veio da Inglaterra, que era E a lei anti-ganância? isso. Por que não? Né? Seria uma medida estrutural, então, para justamente criar mais um mecanismo para impedir que aconteça algum abuso, né, de que os bancos pratiquem alguma taxa abusiva que ultrapasse os limites do programa. Por que não garantir, não só dentro do programa, mas depois levar, né, essa proposta? Seria uma alternativa. Né? Então, acho que no limite, o PDT, como é base, e aí acho que pode colaborar nesse sentido, é buscar mecanismos de saída para o programa, como o Ciro, né? Ele sempre trabalhou. E também outro assunto que em 2022 foi taxado, houve crítica, talvez em 2026 a gente veja outros candidatos incorporando essa ideia para implementar posteriormente, né? Porque nesse sentido é o que nós estamos vendo com o Desenrola Brasil. Lá em 2018 houve toda a crítica, termos pejorativos, enfim, abordagem muito pejorativa ao programa, e agora o programa está sendo implementado. Vai saber se a lei anti-ganância não emplaca lá em depois de 2026, para nossa infelicidade, né? Porque até lá assim, a destruição está feita, né? Principalmente no que diz respeito à maneira como os bancos, o sistema financeiro lida com pessoas, principalmente as mais vulneráveis. É um negócio assim assustador. Eles fazem com essas pessoas, as mais humildes, mais vulneráveis, aquilo que ninguém em sã consciência tem coragem de fazer com um próximo. Né? É um negócio assim absurdo, exploram mesmo para valer. E em 60 vezes, né, Cláudio? Em Olha, 60, 60 vezes. os bancos vão gostar. Ainda mais se o PT não tiver uma saída para o programa, como eu falei. Porque daí, como eu te disse, não vai mexer com a taxa básica de juros, não vai mexer com nada estrutural, os bancos continuam ganhando, está tudo certo. Né? Então, por isso que eu acho que vai ser um debate que não vai ter um grande desgaste, porque existe um problema, né? Só que a gente vai, de novo, né, apagar o incêndio, né? Vai tentar ali apagar o incêndio com o copo d'água, né? Mas não vai querer atacar a raiz do problema, que é o que o PT, né, foge a vida toda. É isso aí. E essa lei anti-ganância, assim, também é outra baita ideia que, assim, qualquer ideia, é que, infelizmente, tanto é que tem um projeto de lei que é do Álvaro Dias, olha só, do Álvaro Dias, da época da pandemia. No primeiro ano de pandemia, ele propôs um projeto de lei que estabelecia um teto para os juros do crédito rotativo, do cartão de crédito, do cheque especial, em 20%, 22% ao ano. Assim, uma taxa praticada no mundo todo, ou superior, ainda superior à praticada no mundo todo, em outros países do mundo, né? O que eu estou falando? De 20%, 22%, e não os 300%, 400% que eles cobram hoje, né? Que eles sempre cobram, né? Eles sempre cobram, não é nem que cobravam, não, sempre cobram. Cobravam, cobram e continuarão cobrando enquanto não tiver um freio, alguma coisa assim. E a lei era muito específica. A lei falava o seguinte: não, isso aqui vai valer só durante o regime de calamidade pública. Né? Então, assim, enquanto estivermos aqui no estado de calamidade, nós vamos ter essa taxa sendo praticada, o teto dessa taxa sendo praticado pelos bancos e pelas financeiras e por aí vai. O projeto não passou, ora, né? Obviamente não passou.
O projeto está lá, jogado lá, as traças lá no Senado Federal. É um projeto que nem ele, o autor do projeto, defende mais. Então, assim, para a gente ter uma dimensão do que nós sabemos desde sempre. O lobby do sistema financeiro é impressionante. Nem no estado de calamidade, nem na pandemia, nem, enfim, e é isso mesmo, né? Então, assim, eu falo, traço um paralelo aqui, porque a lei anti-ganância vai nessa linha também de tentar impor um freio, porque o Brasil pratica juros, não é juros abusivos, meu caro, que é esculhambação, é esculhambação mesmo. Quase 400% ao ano é um absurdo completo, sabe, Cristiano? E aí você pensa bem, você fez a conta aí, dá 26 por ano, né, no que o governo está propondo, dá 26 por ano em 5 anos. Eu peguei como referência o Banrisul, tá? Porque o Banrisul, ele tem a taxa do Banrisul é exatamente a taxa que o governo pretende praticar e dá esses 26%, tá? Foi que eu peguei como referência. Em 5 anos esse dado aí. E aí, Cláudio, e aí deixa eu te contar um dado curioso que eu peguei vendo as instituições financeiras, né, olhando os dados a respeito do crédito consignado. A tia Leila, tá? A Crefisa, né, tem um juro mais baixo do que o juro proposto pelo governo. Isso diz muito, né, sobre... É uma cooperativa de crédito, né? A Crefisa, né? Cooperativa entre muitas aspas, né? O pessoal aqui é esculhambação mesmo, né? Cooperativa, né? Convenhamos, né? Convenhamos também, né? Mas, não, enfim. Ela não é cooperativa, ela é financeira mesmo, né? Cooperativa é o Cicobi, né? Eu acho que o Cicobi acho que dá para dizer mais ou menos, né? Ainda Cicobi, Sicredi, o Cicobi e o Sicredi, a taxa do consignado deles é baixíssima. Baixíssima. O Cicobi é o segundo, o Cicobi é o segundo menor. O Sicredi acho que está ali no top 5, 1,45, se eu não me engano, é a taxa deles, eu não recordo agora. Todos esses aí começaram como cooperativas e hoje já não são mais, né? Mas assim, vamos acompanhar o desenrolar dessa história, né? Do programa, a implementação. Com certeza voltaremos a falar aqui no Espaço Trabalho sobre esse assunto, sobretudo sobre a prática mesmo, né? Do programa. Enfim, as bases foram anunciadas, vamos ver como isso vai funcionar na prática. E cobrar, como disse o Cristiano, cobrar do governo. Né, quem puder cobrar, quem estiver na base, quem não estiver na base puder cobrar o governo, no sentido de melhorar também essa taxa aí. Né? Eu acho que principalmente os bancos públicos, né, eles podem, que é a discussão de que nós tivemos há coisa de 2 meses, quando veio a decisão lá do Conselho Nacional da Previdência Social. Os bancos públicos têm ou não condição de praticar juros mais baixos? Porque parece que não. Né? Parece que não. Ô, Cristiano, você congelou? Ou fui eu que congelei? O Rui Casas Novas escreve, né? Imagina um país liderado por agiotas, como seria? Seria o Brasil. Deixa eu registrar aqui as participações. Eu não sei se eu também congelei. Eu imagino que não. Quem tenha congelado, parece que foi o Cristiano mesmo que congelou, né? Então, vamos aguardar o restabelecimento da conexão do Cristiano, para que a gente possa falar do próximo assunto, também muito importante, esse assunto sobre as mobilizações populares. Se já é momento ou não das pessoas irem para as ruas e tudo mais, defender o governo, criticar o governo. Deixa eu só tirar isso aqui, porque agora ficou estranho, né? Ficou eu aqui no meio das telas. Vamos aguardar então o Cristiano voltar. Cadê? Vamos restabelecer a conexão do Cristiano. Ele que está aqui com a gente sempre, Cristiano Araújo, do Projeto Em Nome da Rosa. Vou passar aqui no chat para registrar as participações. Deixa eu pegar aqui a participação da Valquíria, ela sempre lá de Campina Grande, na Paraíba. O Rui Casas Novas, de Portugal, eu imagino. O Cleiton, como já tinha dito, está aqui com a gente também. O Esteve, a G Brandão. E quem mais estiver por aí, mande a sua mensagem, mande a sua opinião aqui para o Espaço Trabalhista. O Rui escreve que, na verdade, isso é bom para os bancos. Eles precisam vender mais créditos,
com 80% no SPC, não estava restando mais ninguém. Só que o Ciro queria fazer isso com um mercado de juros mais baixos. E me parece que tem esse lado também. Vou passar aqui, cadê o Cristiano? Voltou? Voltou, ótimo, está aqui de novo, estamos de volta. Cristiano, podemos passar para o próximo assunto? Você quer concluir esse primeiro tema? Fique à vontade. Não, com relação a esse tema, eu acho que já está esgotado. Eu só queria ver como é que estava interessando a galera aí. Então, eu li aqui alguns comentários, ó. O Rui Casas Novas foi o único que escreveu, né? Escreveu o seguinte: imagine um país liderado por agiotas, como seria? Seria o Brasil. E ele também escreveu antes que, na verdade, isso é bom para os bancos, né? Precisam vender mais créditos, com 80% no SPC, não estava restando mais ninguém. E aí ele confirma, né? Ressalta, sublinha o que você falou aqui no programa, que o Ciro Gomes queria fazer isso com um mercado de juros mais baixo e aqui o adendo que o Cristiano inclusive, já que o Rui falou disso, né, do mercado de crédito, né, inclusive o Seron, né, ele anunciou aí 13 medidas, e assim, eu não vou me arriscar aqui a dizer nada sobre isso, tá, porque eu não li, e cada medida tem as suas especificidades, então assim, eu não vou abrir esse tipo de discussão, que é uma discussão muito técnica, tá? Mas, assim, um dos objetivos do Seron é justamente isso, né, de abrir um mercado de crédito, né, de possibilitar, né, de facilitar o crédito no Brasil, porque a gente sabe que no Brasil, como a renda é muito baixa, as empresas dependem muito de crédito, não existe nada, não existe empresa nenhuma sem crédito, né? Não existe as pessoas consumindo sem crédito. Então, assim, o Seron ele sinalizou para 13 propostas, né? E aí ele, sei lá por que ele sinalizou para PPP em estados e municípios, não entendi essa. Mas enfim, né? Mas ele está aí anunciando um conjunto de propostas para democratizar o crédito, tá? Pelo menos essa é a sinalização que ele tem feito. O risco, como eu disse, volto a repetir, o risco é isso, né? Tu não ter saídas, né? Tu não mexer no estrutural, porque aí nós vamos repetir a mesma receita de 2006, 2010, de, não, beleza, vamos facilitar o crédito para as pessoas, para as empresas, mas aí, por exemplo, para as empresas, o que a gente vai cobrar das empresas em troca de subsídios, que o governo já vem sinalizando para subsídios, para crédito farto? O que a gente vai sinalizar para essas empresas? O que a gente vai cobrar dessas empresas que elas entreguem? Porque no Brasil se tem muito esse problema, né, de que se lança mão de ferramentas para que se possa facilitar, né, para a empresa atuar, mas aí a empresa só embolsa o lucro e o governo brasileiro nunca cobra nada, né, não cobra, não pune, né, as empresas que não entram, por exemplo, num programa, sei lá, um programa de desenvolvimento, vamos supor, como, por exemplo, a Coreia do Sul fez, né? Quem não cumprisse a risco o programa tomava punição e saía fora do programa. E ia competir como dava, né? Foi assim que a Coreia do Sul fez. E para as pessoas, será que basta apenas uma proposta de ter o crédito farto para as pessoas consumirem, daqui a pouco a coisa sai um pouco do controle, porque as pessoas não tinham mais há muito tempo esse crédito farto, aí daqui a pouco as pessoas voltam, com o fim do programa, ao endividamento, não digo nos patamares anteriores, mas num patamar de novo preocupante. Será que isso é uma boa saída? Eu acho que não. Por isso eu tenho dito. Gostei do fato de o governo estar pautando uma proposta que o Ciro discute há pelo menos 8 anos, mas eu vejo que é preciso trazer outros mecanismos, é preciso melhorar essa proposta com uma taxa mais baixa, né? Trazer propostas de saída para que as pessoas não voltem a se endividar, ou que a gente, pelo menos, no limite, consiga reduzir para que a gente não chegue a patamares preocupantes. Quem sabe a gente não limita, dizer, olha, o Brasil precisa ter, vamos supor, não sei,
tantos por cento de endividamento. Mais do que isso, a gente já começa a ficar preocupado. Não sei, mas a gente precisa partir de um pressuposto de que existe um limite para as famílias, né, que é razoável e de passe do razoável, e propor, né, medidas concretas, estruturais, para que a gente não fique toda hora tendo que apagar incêndio, né, de lançar uma proposta aqui, uma proposta ali, para atacar um problema emergente. Né? A gente tem que sair, né, desse cenário de sempre estar apagando um incêndio. A gente tem que evitar que o incêndio não aconteça mais. Ou, no limite, que ele seja um incêndio, né, quase uma fagulha, uma faísca, né, para que a gente possa deter com maior tranquilidade. Então, usando aqui uma figura de linguagem, né, bastante Em rudimentar, junho, mas né? é isso. Em junho, né? Festa Em junina, junho. você tá no clima, você tá no clima. Vamos lá, vamos lá, vamos falar do próximo assunto, podemos? Podemos? E aí? É momento de ir para as ruas? Ontem o pessoal foi. O pessoal, assim, né? Algumas pessoas. Ontem, terça-feira. Ontem, algumas pessoas aí, alguns movimentos, algumas lideranças de partidos de esquerda mesmo, né? Do PCB, do PSTU, eu pude ver nas redes sociais, que fizeram um dia de luta, né? Com atos em algumas cidades do país, atos não numerosos, mas atos que cobravam do governo Lula, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, né? O que o assim, cobravam o governo no sentido de evitar isso, né? Mas o governo é quem está patrocinando. Mas vamos lá, uma das pautas foi o novo arcabouço, também eu vi pautas sobre a reforma do ensino médio, que foi mais uma vez prorrogada aí, né? Mas assim, há setores à esquerda, que fizeram aquele tal do voto crítico no segundo turno do ano passado, que estão começando a se mobilizar para que atos ocorram pelo país no sentido de cobrar o governo. Por outro lado, que é o que você trouxe na introdução, e eu tive a infelicidade hoje, Cristiano, tive a infelicidade porque eu cheguei em casa e eu fui começar a preparar as coisas aqui para o programa e eu entrei no YouTube. A infelicidade é que o YouTube me sugeriu um conteúdo mainstream à esquerda. Olha só o mundo em que nós estamos vivendo. Aí eu cliquei para assistir, aí o analista estava falando o seguinte, se eu entendi bem. Então, fiz aqui essa separação, né? Tem lá a turma mais à esquerda, como eu citei aqui, do PCB e do PSTU, principalmente, que eu vi nas redes sociais, que ontem estiveram nas ruas aí, cobrando o governo Lula, cobrando o governo Lula, falando, ó, e aí, governo? Novo arcabouço fiscal, ensino médio, como é que é, né? Mas também vi a análise desse analista nesse canal de mainstream à esquerda, que ele falava o seguinte, eles estavam lá discutindo a pressão do Centrão, olha só, tudo com superlativo, né? Centrão, pressão do Centrão em cima do governo Lula no que diz respeito ao Ministério da Saúde, né? O Centrão estaria aí disposto e querendo, né, o Ministério da Saúde e tal. E aí o analista dizia assim, né, tentando assim, cheio de dedos, né, tentando falar o seguinte: olha, se o governo entregar o Ministério da Saúde para o Centrão, é melhor que as pessoas se mobilizem, é melhor que as pessoas vão às ruas para que o governo tenha como mostrar que tem apoio popular e com isso de repente equilibrar a correlação de forças. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, se o governo ceder ao Centrão, aí sim as pessoas poderão ir para a rua. Mas se o governo não ceder ao Centrão, isso significa que as pessoas não devem ir para a rua? Eu fiquei com essa dúvida. E aí eu te passo a palavra, porque tem essa galera que deu o voto crítico ao Lula no segundo turno, que, claro, vem já apontando desde sempre que o Lula, o PT, não representa efetivamente o campo à esquerda, e com isso não é de surpreender, não surpreende ninguém o novo arcabouço fiscal, não surpreende ninguém o Haddad no Ministério da Fazenda. Para essa galera não tem nada de inédito no que estamos vendo.
nesses 6 meses de governo. E também tem esse cara, que eu não sei se ele está expressando ali um sentimento de militantes do PT ou militantes que apoiam, de pessoas que apoiam o governo, de que, olha só, para o Lula enfrentar o Centrão, ele vai precisar das pessoas, como a gente viu recentemente, e foi até tema do programa anterior, aquele espaço trabalhista, lá na Colômbia, em que o presidente Gustavo Petro convocou as pessoas toparam ir para as ruas para defender a agenda do governo. Agora sim, passo a palavra para você, para que você possa nos explicar que jogo é este, em que tem aquela galera que já sabia o que ia acontecer e está criticando neste momento porque sempre criticou, e esses que estão cheios de dedos, de assim, nós vamos para a rua se o governo ceder e entregar efetivamente os espaços que o Centrão quer, senão não seria tão necessário ir para as ruas e se mobilizar. Bom, Cláudio, eu já comentei aqui, né, em programas passados, que um dos grandes problemas que constrange, acho que a todos, tá? E eu até fui muito mal interpretado. Eu não sei se muito mal interpretado ou se foi mais uma brincadeira, mas eu interpreto como uma brincadeira pelo Tamir, né? Que ele disse assim, não, mas peraí, mas nós vamos para a rua para defender o quê? Para defender arcabouço fiscal? E ele deu risada, sabe? Esse Tamir é um brincalhão, né, cara? Mas, enfim, cara, assim, por mais que seja uma brincadeira do Tamir, isso é sintomático. Por quê? Porque hoje, Cláudio, a gente vendo o que o governo está fazendo, a gente fica pensando, pô, mas eu vou para a rua para quê? O que o governo está me oferecendo? O que o governo anunciou que vai fazer? Porque nós que defendíamos o Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós, por mais que tivéssemos nossas dificuldades para que a gente pudesse se viabilizar eleitoralmente, nós tínhamos uma proposta, nós tínhamos um candidato que defendeu uma proposta, o início, meio e fim, com seus problemas, e está tudo certo, mas ele tinha a proposta. A gente sabia o que ele estava propondo para o Brasil, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Mas ali havia um candidato que dizia o que ele ia fazer. O governo Lula não. O governo Lula, ele disse, primeiro eu vou sentar para conversar. Primeiro se ganha a eleição. Depois eu digo o que vou fazer. Não foi palavras minhas, foi Lula que disse. Foi o Lula que disse, primeiro a gente ganha a eleição, depois a gente diz o que vai fazer. Então, assim, ele vendeu um cheque em branco para as pessoas. E as pessoas, né, legitimamente assustadas com o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro também teve muita demonização, né, ao Bolsonaro, dizendo que ele era a 30ª reencarnação do Lúcifer, enfim, né, é uma figura que eu estou criando aqui, mas eu acho que ilustra bem. Então, assim, muitas pessoas compraram, né, votar no cheque em branco chamado Lula, né, para não votar no outro cheque em branco que era o Bolsonaro, que também não apresentou rigorosamente nada, mas o que ele apresentou no governo já era, né, acho que prova cabal de que não dava para contar com aquele cidadão. Então, Cláudio, começou o governo e a gente viu, né, já disse aqui em outra edição, que eu não esperava nada, mas o governo estava saindo muito pior do que eu imaginava. Agora, depois de 6 meses, que o governo começa a apresentar algumas boas propostas, porque até então, em outras edições, eu disse que o Lula vinha fazendo alguns acertos na política internacional, nas relações exteriores. A única coisa, porque de resto o governo era uma tragédia. Agora que o governo começa a desenhar algumas boas propostas, né? Mas sempre ali, né? Às vezes é uma boa proposta, mas tem seus problemas, como essa que a gente já discutiu anteriormente, né? Que a gente disse, não tem um mecanismo de saída da proposta, a taxa básica de juros, ela não é menor do que a praticada em muitas outras instituições financeiras que estão, né, no crédito consignado do INSS, né, como nós bem destacamos aqui, e falta
ainda algumas coisas para deixar a proposta ainda melhor, e a gente fez aqui a comparação com o nome limpo do Ciro Gomes, né, que a gente viu que tinha alguns dispositivos que transformavam, né, a ideia que o Ciro propôs lá em 2018 como uma ideia um pouquinho melhor, né, embora não tivesse lá um detalhamento em razão de ser, né, uma proposta de governo durante uma campanha, e está tudo certo, né? Mas aí, Cláudio, a gente ficou nisso, né? A gente não tinha, além de a gente ter esses problemas de algumas propostas, a gente ainda tem, né, os retrocessos e traições. Precisa dizer com muita clareza que o governo Lula houve uma série de traições de compromissos de campanha. E não é só eu que estou dizendo isso. Tem outras pessoas que, com o mínimo de responsabilidade, que estão dizendo. Por exemplo, tu falou aí do novo ensino médio, tu citou as promessas com relação ao meio ambiente, que o Lula está deixando passar boiada também, né? Está deixando passar boiada, para usar aqui a expressão, né, do ex-ministro Ricardo Salles. E também, né, a gente viu um teto de gastos sendo aplicado em 100 dias de governo, quando nós falamos aqui numa outra edição do programa, não canso de repetir isso, e não é só eu que estou dizendo isso, o economista David Decate, né, ligado ao PSOL, também já disse isso, que o governo ele tinha até o dia 31 de agosto de 2023 para apresentar uma alternativa ao teto de gastos do Temer. E ele, por decisão própria, decidiu apresentar em 100 dias de governo. Não foi o Centrão. Não foi o Centrão. Assim como o governo Lula traiu também a proposta de rediscutir a estatização da Eletrobras, traiu os trabalhadores quando disse que ele ia deixar, né, que ele ia aumentar o salário mínimo, e ele atrasou, né, que já estava aprovado pelo Congresso Conservador, que o PT tanto gosta de apontar o dedo. Pois então, o Congresso Conservador, no governo Bolsonaro, já havia aprovado o novo salário mínimo. Quem é que deixou de aplicar? Governo Lula. Governo Lula. Cláudio, quer ver? Deixa eu te mostrar mais uma. O governo Lula, acho que foi o ano passado, ou foi 2021, eu não vou recordar. Capaz até de ser 2021. Não, eu tenho quase certeza, 2021 sim. Tá? Tinha uma proposta do Paulo Guedes que permitia que os bancos pudessem tomar a tua casa, caso tu tivesse uma dívida com um banco, tá? Isso foi o que a imprensa divulgou na época. E o PT estava assim, ó, estava direto falando isso nas mídias independentes. O líder do governo na Câmara, né, falou que aquilo era uma indignidade. E sabe quem é que está propondo, ressuscitando essa discussão? O PT, o líder do governo, está propondo isso agora. Como é que é o nome do cidadão? Não lembro o nome do cidadão, alguma coisa com Veras, não lembro o nome do cidadão. Mas eu sei que um deputado do PT, não sei se ele é líder, tá? Desculpa, talvez eu esteja errado. Mas eu não lembro nem o nome dele também. Eu sei que o sobrenome dele é Veras. Daí tu pega aí o nome dele para mim. Claro. É o Carlos Veras, deputado federal do PT de Pernambuco. Ele é deputado, não é líder do governo, não. Mas qual é a proposta que ele está ressuscitando? É aquela que os bancos podem pegar o teu imóvel como se fosse uma hipoteca, sabe? Caso tu tenha uma dívida com os bancos. Lembra que isso rolou? Eu lembro que isso, 2021. Isso, 2021, isso. Pois então, agora esse cara está levantando essa discussão de novo. Cara, eu não acreditei. Quem pautou isso aí
foi o Jones Manuel. Eu digo, bah, não pode ser verdade que o PT está fazendo isso. Aí um cara viu minha publicação, que eu perguntei ao Jones Manuel, ele me mostrou. Eu digo, eu não acredito, cara, que o PT está fazendo isso, cara. O PT está propondo isso, está ressuscitando essa discussão, cara. Aí, como é que as pessoas vão se animar a ir para a rua? E aí, Cláudio, eu tenho visto, né, a galera por aí falando de protestar contra o Centrão. Pessoal, vamos cair na real. Com quem é que o governo Lula está negociando? Com o Centrão. Vocês vão fazer. Desculpa, sim, Cláudio. Quem acha que tem que ir. E depois eu vou explorar outras coisas, tá, Cláudio? Mas, assim, primeiro eu quero me deter sobre essa questão do Centrão. Depois a gente fala do marco regulatório, depois a gente fala de novo ensino médio, entre outras coisas, tá? Primeiro eu vou me deter nessa questão relacionada ao Centrão, que ela é nevrálgica, que é o que eu vejo que tem mobilizado muitas pessoas, não só quem é militante que vai para a rua, mas essa turminha que fica fazendo Bolsonews, tá? Que eu tô apelidando assim agora, os Bolsonews, tá? Que só ficam pautando o Bolsonaro e ficam comprando todo o pacotinho dele, ou pauta o Bolsonaro ou pauta o Centrão, né? Mesma coisa, Bolsonaro era a mesma coisa, em menos de um ano era a mesma coisa, mesma coisa. E agora os petistas estão todo dia, ou é pautando Bolsonaro, ou é pautando Centrão. Bolsonaro ou Centrão. Ficam só nisso. E aí eles estão querendo ir para a rua para se manifestar contra o Centrão. O que os bolsonaristas fizeram, Cláudio? Em menos de um ano, foram para a rua para protestar contra o Centrão. Quando ficou insustentável para o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Foi negociar com os caras. Se rendeu ao Centrão. E o Lula não precisou, o Lula está desde o início já palavrado com o Centrão. Todas as negociações passam por emenda parlamentar, orçamento secreto, né? Carguismo, né? Tu mesmo, inclusive, falou aqui, né, que o Arthur Lira tá toda hora ali, né, tentando negociar com o Lula para os seus correligionários, os aliados, entrarem no Ministério da Saúde, né? Então, Cláudio, ir para a rua para protestar contra o Centrão, olha, complicado, cara. Não faz sentido, porque o Lula está negociando com essa turma mesmo. E é só analisar o que o Lula vem fazendo na prática, na política, que essas pessoas vão ser feitas de idiotas se elas realmente quiserem ir para a rua para protestar contra o Centrão. O Lula não vai mudar essa relação, porque o Lula, eu volto a dizer, ele não tem interesse em fazer nenhum tipo de mudança estrutural, nenhuma. Ele queria apenas voltar a ser governo. E para ele voltar a ser governo, ele vai ter que negociar com essa turma, porque hoje o Congresso ele se tornou muito mais participativo, ele é muito mais preponderante. Hoje, o presidente da República, ele mais do que nunca virou refém, né, do Congresso Nacional. Ele precisa ter uma relação muito harmoniosa. E para o Lula, isso aí para ele é ótimo, porque como ele não vai mudar nada mesmo, então para ele está tudo certo, ele segue negociando enquanto ele fala para fora com discurso de esquerda, mas aí continua ali, né, internamente discutindo com o Centrão. Então, assim, pessoal, mudem a pauta, tá? Pode ser que marco fiscal marco fiscal não, marco regulatório vale a pena, teto de gastos talvez valha a pena protestar, talvez outras propostas, mas Centrão não, tá, pessoal? É exatamente com eles que o Lula está negociando e, assim, vai negociar até o final do governo, tá? Eu fui, enquanto eu te escutava, eu peço até a compreensão do público, porque quando você falou do Carlos Veras e também dessa história, que vamos lembrar, lá no governo Bolsonaro tinha a mesma proposta, né? Coisa que não existe hoje, a ideia de penhorar, né? De dar como garantia o imóvel.
Isso. Aí eu fui pesquisar para saber se é a mesma coisa. Pelo que eu li aqui por alto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e ainda assim, tem até uma aspa aqui do portal da Câmara dos Deputados que diz bastante coisa, claro. Eu sequer estava sabendo desse projeto, enfim, né? Mas tem uma aspa aqui muito importante do próprio Carlos Veras. Só porque você falou do Jones Manuel, e assim, cara, eu já falei isso para você e falo para todo mundo aqui que vem, e eu tenho muita dificuldade em acreditar nas pessoas, sempre espero o pior das pessoas mesmo, né, para ver se eu me surpreendo positivamente. E aí, vamos lembrar, né, Carlos Veras, Pernambuco, Jones Manuel, Pernambuco. Enfim, são quadros políticos de partidos à esquerda que às vezes disputam o mesmo eleitorado, então, assim, tem um viés, né? Tem viés de um lado, viés do outro. Só para deixar isso bem claro para o público, é o PL, seria, né, o PL 2250 de 2023, né, que diz respeito sobre, aí sim, garantias de operações de crédito. E aí, a aspa que eu encontrei aqui é a seguinte, isso aspa do próprio Carlos Veras. Abre aspas. O projeto permite a quem não tem um imóvel para dar como garantia em um empréstimo usar os valores de sua aposentadoria como essa garantia. De fato, só para que o público compreenda, não me parece ser a mesma proposta. Preciso ler o relatório para ver se ele introduziu essa ideia de usar o imóvel como garantia, mas o que está colocado aqui, abrindo aspas ao próprio Carlos Veras, é isto, né? Que o projeto permite a quem não tem um imóvel para dar como garantia e o empréstimo usar os valores de sua aposentadoria como essa garantia nesse projeto aí que ampliou o rol de operações, de garantias para operações de crédito, tá bom? Que é uma discussão que foi colocada lá pelo governo Bolsonaro atrás, só que com a proposta de aí sim introduzir a possibilidade de dar como garantia um imóvel. Só para que eu fui pesquisar aqui porque eu também estava por fora, assim, sequer estava sabendo dessa discussão, sequer estava sabendo disso. Vale a pena depois a gente até se aprofundar nesse assunto para que o público compreenda do que se trata e qual é a posição efetivamente do PT e do próprio Carlos Vera. Ô, Cristiano, desculpa, mas eu escutando e concordo em absoluto com você, acho que, e assim, desculpa, né, mas até quem defende ir para a rua contra o Centrão sabe que o governo negocia com o Centrão, né? Então um negócio, né, paradoxal. É um negócio assim que beira o estelionato, né? Desculpa, mas é isso. Porque quando eu me referi ao canal mainstream de esquerda, que eu tive a infelicidade de, ao abrir o YouTube ver, é que o cara tava nessa linha. A gente vai ver qual vai ser a do Lula, do governo. Se o governo tiver mesmo que ceder, como se o governo tivesse. Olha só, a leitura dele é essa, que o governo, neste momento, estaria sendo chantageado pelo Centrão. Mas eu quero deixar muito claro, e concordo absoluto com você nesse sentido, o Lula está curtindo esse tipo de negociação. Então, assim, se o Congresso está, ou o Centrão está chantageando Lula, aparentemente o presidente da República está gostando da chantagem, porque ele negocia com o chantageador. Com o chantagista, perdão. Assim, eu mesmo não. Eu tenho certeza que quem pede, ou quem fala, ou quem faz essa leitura de que, se o Lula tiver que abrir mão do Ministério da Saúde, se o Lula tiver que abrir mão do Ministério do Turismo, né? Principalmente o da saúde, porque o do turismo sequer é do Lula, né? Mas o da saúde. É sinal de que as pessoas que apoiam o governo devem ir para a rua contra o Centrão. Pô, mas o Lula está sentando à mesa com as pessoas, como ele tem que fazer, e ele não está denunciando como denunciou o Gustavo Petro, que é a comparação que muitos têm feito nos últimos dias. Aí eu devolvo a palavra a você, Cristiano, porque essas outras pautas a que você se refere, por exemplo, novo teto de gastos, o novo ensino médio, essas pautas não seriam. E aí eu vejo várias pessoas cheias de dedos também, mas assim, não seriam as pautas que estão sendo levantadas neste momento por aqueles que estão ou estariam, ou querem parecer estar mais à esquerda do que o Lula, do que o PT, porque não me parece que o apoiador do governo vai topar ir para a rua para denunciar o novo arcabouço fiscal que esse apoiador do governo já entende como sendo o ponto de partida para, olha só, né, talvez o delírio, o ponto de partida para o desenvolvimento do Brasil, para esse novo ciclo. Então, assim, já comprou. A mesma coisa no novo ensino médio. Tem vários. Eu tenho notado, tanto é que fiz um programa recentemente sobre
assim, tenho percebido que tem todo um cuidado para não enxergar o óbvio, que é o governo não pretende revogar, o governo também pretende apenas fazer alguns ajustes e olhe lá. Então, devolvo a palavra a você para você falar um pouco dessas outras pautas que poderiam ser bandeiras de luta, de mobilizações de rua, mas que se chegarmos a ter manifestações com essas bandeiras, talvez não contem com uma parcela significativa dos que apoiam o governo. Então seria uma manifestação mais também de quem tem críticas ao governo, ressalvas ao governo, e não dos apoiadores, como a gente tem visto, aí está um paralelo lá na Colômbia. Uhum. Não, antes de mais nada, Cláudio, eu quero pedir desculpas para o público, né? E te agradecer por ter me corrigido ao vivo, tá? Porque realmente, às vezes a gente se deixa atrair muito, sabe? Quando a gente já vê que o governo está errando muito, e aí quando eu vi ali, né, PL 2021, eu digo, opa, mas peraí, mas é a proposta dos caras mesmo, sabe? Eu comecei a ler ali e tal, e eu acabei mesmo sendo traído pelo Jones Manuel, viu? Eu acabei fazendo, sabe aquela leitura enviesada, sabe, que a gente faz às vezes, sabe? Eu confesso assim que sim, que rolou isso comigo, tá? Então, sim, peço desculpas ao público, né, por eu ter introduzido uma ideia errada, né? Eu até preciso ler com mais calma para ver se realmente é isso. Eu li, tá? Mas assim, eu li isso, deixa eu ver, é mais ou menos 1 da madrugada, eu já estava quase indo dormir, e realmente assim eu fui traído por vieses, tá? Então assim, peço desculpas e agradeço novamente ao Cláudio, que está sempre aqui, sempre antenado para fazer as devidas correções quando a gente comete gafes que podem, né, comprometer nossa credibilidade. Bom, então vamos lá, Cláudio. Bom, então, eu confesso assim que eu não vi nenhuma comparação até o momento com o Gustavo Petro, né? E acho que não tem rigorosamente nada a ver, né? E isso, esse negócio, né, de invocar figuras latino-americanas está muito mais a cargo nosso do que, sei lá, das mídias de esquerda, né? Particularmente eu não tenho visto muito, não tenho lido muito agora, né, sobre o que vem dito as mídias favoráveis ao governo, mas, bom, a diferença entre Petro e Lula é bastante substancial. Para começar, o Petro, quando concorreu à presidência, ele tinha um plano. Ele tinha um plano, não, ele não vendeu o cheque em branco. Ele tinha um plano bem limitado e ele queria mexer estruturalmente, né, na Colômbia. Só que aí ele fez os acordos, né, com a oposição, que começaram a trair as bandeiras, e chegou um momento que ele disse, olha, com essa turma aqui eu não vou conseguir cumprir aquilo que era a minha agenda de campanha. Ele foi lá, trocou os ministérios, mudou o gabinete, né, e ele anunciou uma virada no 1º de maio. Ele anunciou o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? E dava aí na casa de 1,2 trilhões, se não me engano era esse o valor, não recordo agora. E depois ele, diferente de outras lideranças latino-americanas, ele foi para a rua com o povo, foi para a rua. E ele já havia prometido ir para a rua, e nisso ele conseguiu um acordo com a oposição em alguns pontos. Como a gente disse, ainda vai haver muita disputa, porque agora vai se deslindar aí uma disputa moral, né, que a direita deve armar para ele, só que ele está com o povo, ele levou um mar de gente, e a gente viu, ele levou muita gente, e ele foi junto com o povo e ele anunciou mais outras 2 medidas que ele pretende, né? E aí ele falou uma reforma do serviço público e uma reforma no sistema de saúde, eu não lembro agora, eu acho que era da educação, da saúde, eu não recordo agora. Mas, enfim, ele mostrou compromisso, né? Tanto é que alguns quadros da política brasileira, pô, ficaram bastante empolgados com ele, tiveram uma outra visão do Petro, porque realmente ele comprou, ele foi para junto do povo. O Lula ele nunca foi,
Inclusive, o Lula tem desmobilizado o povo. Eu falei isso, inclusive, né, tem muitas figuras simpáticas ao governo que estão pedindo para as pessoas não irem para as ruas porque estão com medo de 2013, estão com medo que a direita coopte, né? E aí eles começam a formar os movimentos de oposição ao governo. E o Lula também chegou a dizer alguma coisa nesse sentido, de que não precisa ir para a rua e tal, né? Quase um deixa que eu chuto, como dizia o Ciro Gomes, né? Então, assim, Cláudio, e sair para a rua para defender o governo não dá. Né? Sair para a rua em apoio ao governo, como para fazer uma oposição ao Centrão, como eu disse, não dá. Então, assim, tem um cesto, sabe, de uma plataforma de por que a gente está indo para a rua. Primeira coisa, para que a gente está indo para a rua? A gente está indo para a rua para apoiar o governo ou a gente está indo para a rua para pressionar o governo por mudanças? Qual é o objetivo? Depois, quais são as nossas pautas? Quem são nossas lideranças? Porque a gente, nos últimos 10 anos, ficou nessa, né, de fazer mobilizações sem rosto, sem lideranças, depois a gente viu o que deu, né? Não dá para ser também uma manifestação sem lideranças e sem pautas bastante claras. E no caso da Colômbia, tudo bem, não tinha mais ou menos essa característica.